Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Aula de PD1, semana 12. Aqui é o professor Rogério, essa aula é destinada para os alunos do 7º ano. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo, né? Hoje é terça-feira, então, dia de aula de PD1, de aula de matemática também, atividade PD1 e a atividade de matemática. Beleza? Então, vamos para o que interessa. Essa aula nós vamos falar do negócio chamado bissetriz, ó. Bissetriz de um ângulo. Aí as pessoas falam assim, professor, mas o que é bissetriz? Que nome estranho. Gente, bissetriz é só isso aqui, ó. É uma retinha, tá? É uma semi-reta, na verdade, né? É uma semi-retinha que divide o ângulo na metade. É só isso. Então, se você tem um ângulo de 60 graus, tem lá o ângulo de 60 graus. Se você fizer a bissetriz desse ângulo, você vai dividir o ângulo. Se ele tem 60 graus, vai ficar 30, 30. Então, você divide o ângulo na metade. Então, imagina que esse ângulo aqui, ó, ele tinha 60 graus. Vou colocar aqui, ó. Imagina que ele tinha 60 graus, certo? A bissetriz, ela divide o ângulo na metade. Então, cada pedacinho aqui, ó, ficaria com 30 e aqui também, ó, com 30. É só isso, professor, só isso. Bissetriz é uma semi-reta que divide o ângulo exatamente na metade. E aí ela divide formando dois ângulos menores com a mesma medida, né? Então, ó, se o ângulo tinha 60, eu divido ele fazendo a bissetriz, fica 30, 30. Então, você vai dividir na metade. Então, vou colocar aqui um exemplo, ó. A bissetriz de um ângulo. Veio aqui, ó, vocês estão vendo que aqui eu tenho um ângulo AOB, que é o ângulo grande, ó, que é esse ângulo grandão aqui, ó. Vou até pintar, vou pintar de amarelo, ó. Deixa eu ver se dá para pintar aqui. Pintar de verde. Ó, o ângulo todo é esse ângulo grandão aqui, ó, tá? É todo esse ângulo. Aí o que que acontece? Tá vendo que eu tracei uma reta aqui no meio, ó, a bissetriz, ó? OC. É bissetriz. Por que que é bissetriz, professor? Porque está dividindo o ângulo no meio. Então, o ângulo todo ele tinha 40 graus. E aí, agora, como eu dividi no meio, cada pedacinho fica com 20. Vocês entenderam? Então, bissetriz de um ângulo é quando você tem um ângulo dividido exatamente na metade, tá? É muito importante que vocês saibam disso. Então, quando eu colocar um exemplo, por exemplo, olha aqui o exemplo do exercício. O exercício ele fala assim, ó, quanto mede os ângulos formados pela bissetriz, sabendo que o ângulo AOB mede 80 graus. Então, ó, vou desenhar o ângulo aqui, ó, AOB. Esse ângulo todo, eu vou pintar de amarelo, ó. Esse ângulo todo, amarelo não, amarelo fica pintar de branco. Esse ângulo todo, não está querendo pintar? Não está querendo pintar. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Aí, pronto. Não pintou, mas marquei. Ó, esse ângulo todo, ele mede 80 graus. Vou colocar aqui, ó. O ângulo todo, ele mede 80 graus. A bissetriz, ela não vem para dividir o ângulo na metade, pessoal? É só pensar. Qual que é a metade de 80 graus? 40? Então, ó, aqui vai ficar 40 graus. E aqui também fica 40 graus. Então, ele está perguntando, ó, quanto mede os ângulos formados pela bissetriz, sabendo que o ângulo AOB mede 80. Então, o ângulo todo mede 80. Quando eu passo a bissetriz, cada ângulo formado ali mede 90. Ó. Então, 40, perdão. Esse ângulo aqui mede 40 e esse outro ângulo aqui mede 40 também. Somando os dois, 80 graus. Simples, simples, simples assim. Então, bissetriz de um ângulo é uma semi-reta que divide o ângulo na metade, exatamente no meio, ok? Muito simples, as atividades que tem na plataforma é exatamente desse jeito, tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar na plataforma ou pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Então, tentem fazer lá as atividades, hora de praticar, eu acredito que vocês não vão ter problema, que esse conteúdo é muito fácil, beleza? Então, até breve, pessoal. Tchau, tchau.